Já que a gente tá falando de Brasileirão, vamos falar de Internacional. Cara, assim, eu gostaria de contextualizar antes de mostrar aqui os dados que a gente vai mostrar, mas que saiu lá no Planeta do Futebol, mas assim, ano passado o Inter estava mal das pernas, próximo da zona do rebaixamento e fez um movimento ali de buscar o senhor Roger Machado, que estava fazendo uma ótima campanha pelo Juventude, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro. O Roger tomou uma corajosa decisão de aceitar e rapidamente fez o Inter melhorar, e o Inter foi o melhor time do segundo turno do Campeonato Brasileiro no ano passado. Foi o líder do segundo turno e todo mundo colocou o Inter esse ano. Inter que está nas oitavas da Libertadores, vai pegar o Flamengo. Todo mundo colocou o Inter como um dos favoritos a ser campeão brasileiro pela campanha que fez. Eu vi muito jornalista colocando o Inter como um dos favoritos a ser campeão. Eu coloquei, cara. E, Palmeiras, Inter e Flamengo. e aí, eis que, Felipe, ó, o Internacional tem seu pior início de Brasileirão desde o início dos pontos corridos. Colorado tem apenas 11 pontos em 12 jogos. Além disso, é a primeira vez que o Inter tem somente 2 vitórias nos 12 primeiros jogos. Com o Roger Machado, cara. Sim. A que se deve esse desempenho? Eu sei que o Inter tem bastante desfalques, mas na sua visão, assim, a que se deve esse desempenho, cara? E assim, você acha que o Roger tem chance de cair antes dessa parada e tal? E o Inter, de repente, tentar buscar, nesse momento, um novo treinador para se acertar? E se você fosse o presidente internacional, o que você faria? Cara, o Roger, ele. Eu já falei isso aqui, né, também. O Roger, ele é meio isso, né, cara? Ele começa muito bem, sempre inicia muito bem os trabalhos dele, empolga. O time joga um futebol vistoso, um futebol de toque de bola, de posse de bola, de finalização. Mas, cara, depois de uns 6 meses, assim, 7 meses, a coisa desanda, assim. Eu não sei o que acontece, cara. Eu não sei o que acontece com o Roger. O time não consegue desempenhar. E algumas peças também do Inter caiu o futebol, né? O Alan Patrick, outros jogadores. Na Libertadores, tudo bem, classificou num grupo difícil, o grupo mais difícil da primeira fase, conseguiu classificar. Mas você vê o termômetro das redes sociais, são os torcedores já pedindo a cabeça do Roger, assim. E aí fica uma incógnita, né? Agora vai parar cerca de quase 40 dias aí do futebol brasileiro. 30 dias. 30 dias? 30 dias. Volta dia Qual que, 12. Dia 12 de qual que, julho. qual que é o parâmetro? Espera, dá esse tempo essa mini pré-temporada aí, intertemporada, pro Roger, ou demite e contrata um treinador para aproveitar esse tempo para treinar o time de uma forma diferente? A cabeça do dirigente deve estar fervendo nesse momento. E não é só o Roger que está passando por isso, é o próprio São Paulo, são outros times que estão mal, o próprio Corinthians com o Dorival, que é uma incógnita ainda, que não conseguiu acertar o time. Fica esse questionamento, né? Pô, tá parando agora, e aí? O que a gente faz? E o Roger é isso, cara. Eu nunca me empolguei, confesso, velho. Nunca me empolguei com o Roger Machado. Sempre achei ele um técnico superestimado, cara. Superestimado pela imprensa brasileira, assim. É um puta cara, eu acho ele sensacional, importantíssimo os discursos que ele tem. Isso é outra coisa. Agora, dentro de campo, avaliação de trabalho, eu não sei o que acontece, que o trabalho dele parece que ele perde a mão do grupo, do time. O time é facilmente lido pelos adversários. Depois de um certo tempo, ele não consegue encontrar soluções, fazer coisas diferentes. Joga praticamente sempre do mesmo jeito. Então, é meio que esperado isso que o Inter vem passando, assim. O Inter começou o campeonato até que de uma forma, pô, o Inter vai Esperado, eu chegar. discordo. Hã? Não é esperado. Se fosse esperado, você não tinha colocado o Inter como candidato ao título. Não, eu coloquei o Inter como candidato ao título pelo recorte do momento. Então, O Inter, o mas Inter vinha bem, tinha acabado de ganhar o Campeonato se Gaúcho em cima você do colocou Grêmio. o Inter como candidato ao título, o que está acontecendo no Inter não é esperado.
Não, o Roger ter esse tipo de trabalho é esperado. É o que aconteceu. Mas quem é o técnico do Inter? É o Roger. Você colocou o Inter como brigar pelo título com o Roger. A gente esperava que, pô, pudesse acontecer algo diferente. Não aconteceu, né? Então não é Aconteceu mas esperado que é sempre o que acontece com o Roger. meu ponto é dizer o seguinte, pra mim o que tá acontecendo não é nada esperado. Não é nada. Mas você não acha que o trabalho dele sempre acontece Acho, mas ninguém esperava que dessa vez fosse acontecer. Porque o cara tava tendo uma certa continuidade, etc. Uma coisa é ele cair de produção, não brigar pelo título, ficar ali flertando na 19ª colocação, 11º. Agora, na zona do rebaixamento, pior início da história do Internacional, mas nem o torcedor do Internacional mais pessimista poderia esperar por isso, Felipe. É o que eu falei, cara. Eu coloquei o Inter como candidato ao título pelo recorte do momento, de caramba. O Alan Patrick tá jogando uma bola, eu lembro, há 2, 3 meses atrás, das pessoas, você ligava a TV, você via alguns programas na internet, todo mundo cravando, cara. Não, o Brasil achou o meia, achamos o meia para a Copa do Mundo, chama-se Alan Patrick, tem que estar na seleção. O Wesley tá jogando uma bola, olha aí, eu vi influenciadores colorados. Obrigado, Palmeiras, por ter revelado o Wesley, que jogador, que etc, Borré, tal, Bernabé ficou. Todo mundo, cara, um monte de gente assim comemorando e Vamos tal. lembrar que no jogo de ontem, o Alan Patrick não jogou, mas por exemplo, na derrota do Inter pro Fluminense em casa, ele jogou. Sim. Ele jogou. No empate do Inter fora com o Sport, ele também não jogou. Aliás, ele não tem tido muita sequência, né? Impressionante, ó. Deixa eu ver no empate do Mirassol. Ele jogou aqui. Ele tem jogado um jogo sim, outro jogo não. Você não acha que o elenco Cara, olha o time do Inter que foi mais velho? Olha o time do... eu já falei sobre isso aqui, mas olha o time do Inter que jogou ontem. Antony no gol, ou seja, o goleiro Rocher, que é um goleiraço, machucou e não volta mais. Vamos ver se ele volta para pegar o Flamengo nas oitavas, que esse é um monstro no gol. Aí Aguirre na lateral direita, na zaga Vitão, Juninho e na esquerda o Ramon. Caras aqui, né, que assim, são, todo respeito, esse lateral Aguirre aqui de 24 anos, que jogava no Lanús, o Inter comprou ano passado e tal, bom jogador, mas esse Ramon, lateral esquerdo, que jogava no Olympiacos, estava emprestado lá, né, enfim, passou, se eu não me engano, da base do Flamengo e tudo mais, 24 anos, até agora o Inter comprou por 1,5 milhão de euros, se eu não me engano, até agora. Esse Vitão, 25 anos também, zagueiro jovem, que foi revelado no Palmeiras, aí foi parar no Shakhtar Donetsk e tudo mais. Nem jogou no Palmeiras. Então. Esse Juninho, que também tem o quê? Tem 30 anos já. Também, se eu não me engano, foi revelado no Palmeiras, passou por Atlético Mineiro, tava no Midland e veio pro Internacional esse ano. Não, o Juninho é horroroso, cara. Então, com todo respeito, assim, esse cara foi um dos piores zagueiros que o Palmeiras teve nesses últimos 10 anos, assim. Fácil. E os caras foram buscar. Horroroso. E os caras foram buscar. Esse Ronaldo aqui, volante, cara, que foi revelado no Flamengo, passou por Atlético de Goiás e ficou revezando. Aí voltava pro Flamengo, foi pro Bahia, voltava pro Flamengo. Aí foi pro Shimizu e tava no Juventude desde o ano passado. O Inter foi e buscou. Jogador de 28 anos, não entendi essa contratação. Aí tava Thiago Maia e Bruno Henrique. Na frente o Tabata, que é um jogador horroroso que o Palmeiras contratou. Jogador horrível. O Wesley, que eu acho bom jogador, e o Rafael Borré, que pra mim é outra decepção nesse time do Internacional. Cara, é um time que, olha, do Ronaldo pra trás aqui, periclitante, cara.
Rodrigo tá falando aqui nos comentários que há um tempo atrás eu elogiei o meio-campo do Inter. E continuo, cara. Eu acho que o Inter tem bons jogadores. E o Não, com Rodolfo todo mundo à disposição. Você ter, assim, Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick, não é um meio-campo bom? O próprio Fernando não é por mais que tenha 37 anos, não é um jogador. É um jogador com rodagem europeia, um cara experientíssimo. Bom jogador. Bom jogador. O problema é que o próprio O Rodrigo tá machucado aqui, sempre, né? e o próprio Rodrigo aponta aqui, o pessoal também, é que o Inter também não tem um elenco que sustente três campeonatos, cara. O Inter tem o Bernabé machucado, não jogou. O Vitinho, ponto esquerda, machucado. O Alan Patrick não jogou por causa de cartões. O Fernando machucado. O zagueiro Vitor Gabriel machucado. O ponta Juan Carboneiro machucado. O centroavante Luca Drummond, que esse jogou muito pouco. Não... Tem o Rocher, obviamente. O volante Bruno Gomes, que não teve participações. E o zagueiro Gabriel Mercado, que também não vem jogando. Cara, assim... O Inter precisa contratar, mano. Então. Não tem elenco, pô. Precisa contratar. Não tem elenco. Você perde o meio-campo titular, entram uns caras que não sustentam, velho. Não sustentam. Você perde o Alan Patrick e entra o Bruno Tabatas. Pô, não dá, cara. Foda. Oscar Romero, nunca jogou em lugar nenhum. Não dá, cara. É foda. Não dá. Ener Valencia, que não faz, sabe, que não consegue desempenhar. Enfim. Bom, é bom apontar o Roger também, que é ele que treina. Ele que precisa achar soluções. Só que também é preciso olhar para o que a diretoria do Inter escolheu pro seu elenco, né? Não tem como, cara. Enfim. Vamos ler os superchats aqui. O João Paulo Valadares fala: tem 45 anos que o Inter é favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. PJ, o Roger representa bem os técnicos brasileiros. Chega um momento que não tem mais criatividade para fazer algo diferente e o trabalho desaba. Acabei de falar isso. E ele complementa: times do Sul não se iludem muito com os estaduais? Não sei, eu acho que não é questão de se iludir. A questão é que eles dão uma importância maior pela rivalidade local mesmo, que é muito forte. O Inter deu esse ano porque não ganhava... Mas não é se iludir, deu importância, mas se iludir eu acho exagero. Ninguém se ilude ganhando do Grêmio do Quinteiros, assim. Mas é o Grêmio, né, cara? É o Grêmio. Não é o Grêmio do Quinteiros, é a camisa do Grêmio contra a camisa do Inter. E, Felipão, vamos relembrar aqui também um vídeo importante de um jornalista grande falando sobre Roger Machado. Quem? Eliá Júnior. Que você falasse um pouco sobre esse duelo dos técnicos que foi nesse jogo. Não só entre os jogadores, mas entre os técnicos. Você vai ficar triste? Nunca, jamais. Não vai ficar? Não. O Roger Machado é muito mais treinador do que o Felipe Luiz. Mas não é que ele é melhor. Ele é muito melhor. Ele é muito melhor. Não significa que o Felipe Luiz, daqui a 2 anos, não possa ser melhor do que o Roger Machado. Eu estou dizendo o seguinte: hoje, neste dia 30 de março de 2025, o Roger Machado não é que ele é melhor, ele é muito melhor treinador. Ele é muito melhor preparado, ele é muito mais qualificado, ele tem um entendimento muito mais interessante daquilo que ele precisa fazer, não o que ele gostaria de fazer. Veja, quando ele conquista um ponto no Maracanã, jogando na casa do Flamengo, o Flamengo completo, ele dá um passo importantíssimo para estar na ponta alta da tabela. O que me adianta ter 63% de posse de bola contra 37%? Eu vou ser Primeira rodada, o cara empatou com o Flamengo, dá um passo importantíssimo para ficar na ponta da tabela. Aí, 12 horas depois, Inter na zona do rebaixamento. Internacional. Eu vou ser internacional. Eu adoro ser o mais fraco. Não tenho problema nenhum de ser o mais fraco. Eu adoro ser o mais fraco. Tenho 37% de posse de bola. Aliás, a galera lembra bem aqui, Eliá Júnior, que tem como seu maior ídolo nos treinadores de futebol, Fábio Carille, né? Ele, durante a Série B inteira, ficava defendendo o trabalho do Carille, que o Carille é um treinador aço, que o Carille é gigantesco, que o Carille... Essa aspa aí pegou demais, velho. Eu não esperava essa. Empatou na primeira rodada.
A gente tava vendo esse jogo junto, lembra? Lá no Pirajá. No bar lá, mano. Pô, tava no Pirajá. Jogo lixo, velho. É. Patou com o Flamengo no Maracanã. Porra, velho. Caralho, mano. Nossa. Ai, vou te falar, viu, cara. Difícil. Nossa, que gostoso, opinião é pra quem tem, né, Felipe? Nossa, cara, que ai. grande Elia, velho.